Muito bom dia a todos, estamos começando mais um Café Seguro Expresso, agora é o meio-dia, para falarmos de alguns assuntos importantes aqui, alguns assuntos sobre segurança da informação, de uma forma mais rápida, mais resumida. E hoje, de novo, eu estava aqui no meu escritório tomando meu cafezinho depois do almoço, e aí a gente acabou recebendo uma pergunta aqui também em uma das nossas redes sociais, falando sobre o famoso segundo fator de autenticação, né, o MFA. Então vamos ler aqui a pergunta e vamos usar esse momento aqui para falar um pouquinho sobre isso. O segundo fator de autenticação realmente protege os nossos ativos? Isso é uma pergunta interessante aqui que a pessoa que trouxe para nós nas nossas redes sociais, aqui em uma delas. Mas antes da gente conseguir falar, explicar exatamente o que o segundo fator de autenticação faz e realmente se ele protege ou não os nossos acessos, as nossas contas, as nossas redes sociais, enfim, se isso realmente acontece, vamos parar um pouquinho e vamos entender o que é autenticação, o que é realmente esse segundo fator, quais são os fatores, então, do que nós estamos falando aqui, para a gente poder, com calma, realmente entender se ele protege ou não as nossas contas. Então, me acompanha aqui que nós vamos fazer vamos elaborar um pouquinho sobre esse assunto. Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho de o que é o segundo fator de autenticação, o que é o MFA, vamos desvendar essa sigla primeiro. O que quer dizer MFA? MFA, em português, geralmente o pessoal usa como múltiplo fator de autenticação, que vem do inglês Multi-Factor Authentication, certo? Então, a ideia aqui que o segundo fator de autenticação, o MFA, traz, é que no teu processo de autenticação que tu for fazer, vai logar numa rede social, vai logar num sistema que tu usa no trabalho, alguma coisa assim, normalmente se utiliza o teu usuário e senha, por exemplo, para fazer esse login, né, fazer esse processo de autenticação. O segundo fator de autenticação vai ser uma outra coisa, um outro instrumento que tu vai utilizar em paralelo ao teu usuário e senha para entrar na tua aplicação, no teu sistema, na tua rede social, enfim. E aí, então, é o seguinte, a gente para pensar assim, o que é exatamente esse processo de autenticação? Pois bem, a ideia da autenticação é que o sistema, enfim, a rede social, ela precisa ter uma certa quantidade de provas que ela considera satisfatória para te conceder aqueles acessos, para te conceder aqueles dados, certo? Acesso àqueles dados. No caso, por exemplo, de uma rede social, os dados seriam a tua conta na rede social. No caso de um sistema, poderia ser o perfil do teu setor dentro do sistema de trabalho, alguma coisa, um ERP, por exemplo, né? Tu teria ali, sei lá, um acesso do comercial dentro do ERP. Um exemplo que pode ser dado. O sistema acredita o suficiente, vamos dizer, com o teu usuário e senha, que aquele acesso é legítimo. Aquele acesso realmente precisa ou pede ou tem aquelas permissões para acessar aqueles dados. Então, essa é a ideia de autenticação, assim, muito abrangente, muito grosso modo. E aí, para fazer essa autenticação, esses sistemas, como eu comentei, eles exigem alguns tipos de provas, vamos dizer. Essas provas, elas são o que no jargão técnico se diz como fatores de autenticação. Seriam características que a pessoa que está, ou o outro sistema, né, enfim, que está utilizando para logar, para se autenticar naquele serviço, naquele sistema, naquela rede social, enfim, ele vai utilizar como provas de que ele realmente pode fazer aquilo. E essas provas, elas se dividem geralmente em 3 categorias. Categorias clássicas aqui, né? O que você é, o que você sabe e o que você tem. Geralmente essas são as 3 divisões dos fatores, são os 3 tipos de fatores. E a gente pode pensar assim, o que você é? O que você é, hoje em dia se usa muito a ideia da digital, né? A biometria através do dedo, ou reconhecimento facial, reconhecimento de íris, tudo isso são características que eu tenho. Que eu sou, né? Que eu sou, melhor dizendo. Características que eu sou. E essas características, elas são inerentes à minha pessoa. O dedo, essa digital é só minha e ela está presa no meu dedo, vamos dizer assim, não tem como tirar do meu dedo. O que eu tenho, que seria um outro fator, o que eu tenho, geralmente é associado a algum tipo de objeto. E a gente pode entender isso como aquele pendrivezinho que é um segundo fator de autenticação, que ele tem, por exemplo, uma chave dentro daquele pendrive, tu precisa conectar isso para ele conectar no teu computador, por exemplo, para ele, então o sistema entender que tu tem aquele pendrive, aquela chave lá é tua, isso é uma coisa geralmente que tu tem. Ou um cartão inteligente também pode ser uma ideia, por exemplo, daqueles que se usa em entrar no quarto de hotel, aquilo pode ser usado como uma ideia de o que tu tem. É um objeto, uma coisa que tu tem. Isso também
tem algumas versões digitais disso que podem ser usadas, como certificados e tal. Então, isso é uma ideia nesse sentido, de o que tu tem. E o que tu sabe, aí, normalmente, é a ideia da senha. A senha, tu sabe, ela está dentro da tua cabeça, a não ser que tu diga ela, ninguém tem como acessar ela, diferente de um objeto, né? Que a pessoa tem como roubar o teu cartão e utilizar ele em algum lugar. A senha é uma coisa que, caso tu não diga, não tem como ninguém saber. É uma coisa que só tu sabe. Então, essa geralmente é a ideia de separação clássica desses fatores de autenticação. E aí, quando o sistema utiliza esses fatores de autenticação para definir se, então, aquele acesso é legítimo e merece aquelas permissões para acessar os dados, enfim, geralmente isso acontece em camadas. Isso é a ideia de autenticação por camadas. Que seria basicamente o seguinte, vamos dizer numa rede social. Ao entrar em uma rede social, a primeira camada que existe de autenticação, e normalmente em redes sociais é a única que existe para os usuários normais, é o teu usuário e senha, e aí, às vezes, então, um segundo fator de autenticação, que pode ser um código que tu recebe no teu celular, pode ser um e-mail, pode ser um código aleatório gerado por um aplicativo, isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. É isso que tu recebe, geralmente, para entrar. Essa seria a primeira camada da tua rede social. Em outros sistemas, por exemplo, numa questão de banco, em alguns momentos, o aplicativo do banco exige, por exemplo, a tua senha de 6 dígitos, ou a senha de 4 dígitos novamente, ou exige o teu dedo, exige reconhecimento facial, dependendo da operação que tu vai fazer. Nesses momentos que tu já está autenticado no teu aplicativo de banco, mas a operação que tu está fazendo é tão crítica que ela precisa de um outro fator de autenticação junto, aí esse segundo fator de autenticação entra em jogo para garantir que tu tem essa permissão de fazer isso. Então, pessoal, agora que a gente entendeu mais ou menos o que é o segundo fator de autenticação e como é que ele é usado para proteger as nossas contas e tudo mais, vamos pensar um pouquinho como é que um atacante, como é que um agente de ameaça poderia explorar algumas vulnerabilidades aí que existem inerentes à utilização do segundo fator de autenticação para, então, adquirir acesso, mesmo que tu tenha ele utilizado nas tuas contas, certo? Mesmo que tenha ele habilitado, por exemplo, na tua rede social. Como é que isso poderia ser feito? Bom, o jeito mais simples e que geralmente acontece, ataques que afetam o segundo fator de autenticação, é um golpe de engenharia social, algum tipo de comunicação que é feita com o usuário vítima, que faz com que a pessoa, então, divulgue o seu código. Isso, no ano passado, principalmente, teve um boom nessa utilização desse tipo de golpe, que é aquela famosa situação que alguém te liga, explica que é do banco, não sei o quê, e que enviaram um código para o teu celular, num SMS, e que é para tu dizer o código que está aparecendo na tua tela. Isso é clássico desse tipo de golpe. Então, esse golpe exige a cooperação da pessoa ali, do usuário vítima. Mas existem outros ataques que não exigem essa cooperação. Como, por exemplo, uma coisa que ficou famoso também ano passado, é o roubo, vamos dizer, do código que foi enviado por SMS, por exemplo, porque o atacante, enfim, a pessoa que vai fazer o ataque, tem acesso à própria infraestrutura da tua provedora de número de telefone, ou ela tem uma pessoa lá dentro que foi comprada, então, para fornecer o código que chegar por SMS para ti. E claro que esse código vai chegar muito antes na operadora telefônica do que em ti, e no teu celular. Então, isso é um problema que existe nessa arquitetura de segundo fator de autenticação por SMS, que ele é muito vulnerável a esse tipo de coisa. E isso ficou famoso no ano passado, como eu comentei, que aconteceram muitos desses golpes. Outra questão também que pode acontecer é o sequestro do telefone, sequestro do número de telefone. O atacante altera o número de telefone que está no dispositivo dele, que está sob controle dele, para sequestrar o teu número e aí adquirir acesso, então, a códigos que forem enviados para o teu número, porque o teu número agora vai estar com ele. Isso é um tipo também. E o próprio acesso ao código, se de algum jeito o atacante conseguir acesso ao código antes de ti. Mesmo que seja um código, por exemplo, gerado aleatoriamente no teu dispositivo, no teu smartphone, no teu celular. Pode ser que, dependendo do que é, se o teu celular foi comprometido, até que nível ele foi comprometido, pode ser que o atacante tenha, então, acesso ao código antes de ti, ou sem a tua presença, sem a tua necessidade de estar ali mexendo no teu celular. E isso, então, pode ser usado para acessar teus dados sem, vamos dizer, sem que o MFA consiga barrar efetivamente aquele ataque.
Existem outras formas de ignorar o segundo fator de autenticação, dependendo daí, é claro, da arquitetura do próprio sistema, da própria aplicação que nós estamos falando, e se ela é vulnerável a isso ou não. Existem algumas outras formas que podem ser feitas. Por exemplo, um IDOR é um exemplo clássico que pode ser utilizado para acessar os teus dados, mesmo que não esteja autenticado na tua conta de forma literal. Pois bem, essas seriam então algumas ideias de como é que um MFA, né, um segundo fator de autenticação, pode ser explorado, pode ser atacado e acessar os dados então da pessoa mesmo que ela utilize o segundo fator de autenticação. Bom, então agora que a gente já entendeu o que é o MFA, o que é o segundo fator de autenticação, como é que ele funciona e alguns ataques, algumas vulnerabilidades que eles têm, como é que a gente pode mitigar a chance de algum ataque desse ser bem sucedido nas nossas contas, nos nossos acessos? Bom, a solução mais robusta que existe para isso hoje em dia é a utilização de algum aplicativo, como o Google Authenticator, como o Authenticator da Microsoft. Existem outras soluções para isso, que são aplicativos que fornecem, tu linka eles com a conta que tu quer proteger, e eles fornecem um código aleatório, né, um código randômico, que normalmente tem uma vida útil de uns 40 segundos, 50 segundos, 1 minuto, às vezes. Tu pode configurar isso, mas a ideia é que tu consegue utilizar esse código para então fazer a autenticação na tua conta e em, vamos dizer, 30 segundos aquele código vai morrer, não vai mais ser válido, e mesmo que um atacante tenha acesso ao teu código, ele vai ter ali uma janela muito pequena de tempo para conseguir acessar os teus dados e fazer esse login efetivo na tua conta. Então, isso geralmente é uma solução interessante de se usar. Hoje em dia, está bem claro que a utilização de MFA por SMS não é muito recomendada, porque, como eu falei, ele é muito vulnerável a diferentes tipos de ataques ali que podem ser feitos por MFA. E em uma situação um pouco intermediária, a ideia de usar o segundo fator de autenticação recebendo por e-mail também é um pouco melhor que por SMS, mas ainda assim a melhor opção hoje em dia é a utilização de um aplicativo que fornece então códigos randômicos ali para ti, com uma duração pequena de tempo, para ser usado como segundo fator de autenticação nas tuas contas de redes sociais, sistemas para trabalho, aplicações que tu usa no dia a dia, coisas assim. Então, mais ou menos essa é a ideia que pode ser usada para mitigar as chances de um ataque acontecer e ser bem sucedido contigo, né, com as tuas contas. Então, pessoal, espero que tenham gostado aqui da nossa pequena explicação sobre o segundo fator de autenticação, respondendo a pergunta aqui do pessoal que mandou. E aguardo vocês na semana que vem, terça-feira, ao meio-dia, para mais um episódio do Expresso aqui, em que a gente vai abordar algum outro assunto e explanar um pouquinho mais sobre algumas dessas questões sobre segurança da informação, questões mais pontuais sobre segurança da informação. Então, agradeço a atenção de todo mundo. Até semana que vem. Muito obrigado. Valeu.